Capítulo 8. As duas vias do além-túmulo. Chegados a este ponto, é conveniente fazer alusão às relações entre a ordem de ideias aqui exposta e o problema dos destinos no além. Também a este respeito é preciso fazer referência a ensinamentos que nos tempos mais recentes se perderam quase completamente. Pensar que a alma de todos os homens é imortal é uma crença estranha que pouquíssimo se pode encontrar no mundo da tradição. Tradicionalmente, distinguia-se acima de tudo entre a verdadeira imortalidade, que equivale a uma participação na natureza olímpica de um deus, e a simples sobrevivência. Consideravam-se a seguir formas de sobrevivência possível. Punha-se o problema do post-mortem singularmente para cada indivíduo, tendo além disso em conta os diversos elementos compreendidos no composto humano, pois estava-se longe de reduzir o homem ao simples binómio alma-corpo. Com efeito, nas tradições, prepassa sob várias formas o ensinamento de que no homem, para além do corpo físico, se encontram essencialmente três entidades ou princípios, tendo cada um deles um caráter e um destino próprios. O primeiro deles corresponde ao eu consciente, que desperta com o corpo e se forma paralelamente ao desenvolvimento biológico deste. É a personalidade comum. O segundo foi designado com o nome de demónio, ou Mane, ou Lars, e também de duplo e de totem. O terceiro corresponde ao que provém da primeira entidade após a morte. Para a maior parte, é a sombra. Enquanto pertencer à natureza, a raiz última do ser humano é o demónio, termo que, porém, aqui não tem o significado de entidade do mal que lhe deu o cristianismo. O demónio poderá definir-se, em relação ao homem considerado naturalisticamente, como uma força profunda que, originariamente, determinou uma consciência na forma finita e no corpo, em que ela se encontra a viver no mundo visível, e que depois fica atrás do indivíduo, se assim pudermos dizer, no pré-consciente e no subconsciente, à base dos processos orgânicos e, igualmente, nas relações subtis com o meio ambiente, com os outros seres e com o destino passado e futuro. Relações essas que, habitualmente, escapam a toda a percepção direta. Sob este aspecto, ao demónio tem correspondido, frequentemente, em muitas tradições, o chamado duplo, quase em referência a uma alma da alma e a uma alma do próprio corpo, e também tem sido posto em íntima relação com o antepassado primordial, ou com o totem, concebido como alma e vida unitária geradora de uma linhagem, de uma família, genes ou tribo, e, portanto, no sentido mais geral, o que se lhe atribui certa etnologia moderna. Os indivíduos do grupo surgem assim como outras tantas encarnações ou emanações deste demónio ou totem, espírito do seu sangue. Vivem nele e dele, que porém os transcende, tal como a matriz transcende cada uma das formas particulares que produz e modela a partir da sua própria substância. Na tradição hindu, ao demónio pode-se fazer corresponder o princípio do ser profundo do homem, que se denomina Linga Sarira. Linga contém precisamente a ideia de um poder gerador, a que corresponde a possível origem do génios, de genere, agir no sentido de gerar, e a crença romana e grega de que o génios, ou lar, demónio, seja a própria força procriadora sem a qual se extinguiria uma família. Por outro lado, o facto de terem sido frequentemente os tótems associados às almas de determinadas espécies humanas e de ser sobretudo a serpente, animal essencialmente telúrico, ligada pelo mundo clássico à ideia do demónio do gênio, indica-nos que, no seu aspecto imediato, esta força é essencialmente subpessoal. É uma força que pertence à natureza, ao mundo inferior. É assim que, segundo o simbolismo da tradição romana, o lugar dos lares fica debaixo da terra. Estes ficam sob a custódia de um princípio feminino, Mania, que é Mater Larum. Indicação importante devido à relação que examinaremos na devida altura entre o totemismo, no sentido mais amplo do termo, e a civilização da mãe. De acordo com o ensinamento esotérico, o homem comum, na altura da morte do corpo em geral, perde a sua personalidade, de resto, já ilusória durante a sua vida. Só lhe resta a personalidade reduzida de uma sombra, ela mesma destinada a dissolver-se após um período mais ou menos longo, cujo fim corresponde ao que se chamava a segunda morte.
Os princípios vitais essenciais do morto retornam ao totem, quase como a uma matéria-prima eterna e inesgotável, de que nascerá a vida sob outras formas individuais, submetidas a um idêntico destino. É esta a razão pela qual os tótems, ou manes, ou lares, ou penates, reconhecidos precisamente como os deuses que nos fazem viver, alimentam o nosso corpo e regulam a nossa alma, se identificam também com os mortos. E igualmente a razão porque o culto dos antepassados, dos demónios e da força geradora invisível presente em cada um se confundia frequentemente com o dos mortos. As almas dos defuntos continuavam a viver nos deuses manes, manes, nos quais se resolviam, e por isso também nas forças do sangue da estirpe, da raça ou família, em que se manifesta e continua precisamente a vida destes deuses manes. Este ensinamento diz respeito à ordem naturalista. Existe, porém, um outro, relativo a uma possibilidade de ordem superior, e por isso a uma solução diferente, privilegiada, aristocrática ou sagrada, do problema da sobrevivência. E é este ensinamento que serve de ponto de ligação com as ideias já expressas acerca dos antepassados que, com a sua vitória, determinam uma herança sagrada para a descendência patrícia que lhes segue e renova o rito. Os heróis, ou semideuses, a que as castas superiores e as famílias nobres na antiguidade tradicional faziam remontar as suas origens, eram seres que, à sua morte, não emitiam como os outros uma sombra, larva do eu destinada ela própria a morrer, ou que tinham sido vencidos nas provas do além. Eram, pelo contrário, seres que tinham alcançado a vida própria, que subsiste em si mesma, transcendente e incorruptível, de um Deus. Eram os que tinham triunfado sobre a segunda morte. Isto era possível porque eles, diretamente ou não, tinham feito com que a sua própria força vital sofresse precisamente aquela mudança de natureza de que já se falou a propósito do sentido transcendente do sacrifício. No Egito, foi posta nos termos mais claros a tarefa de formar, por meio de uma operação ritual apropriada, do Ka, nome que designava o duplo demónio, uma espécie de novo corpo incorruptível, o Sahu, destinado a substituir o corpo de carne e osso e a ficar de pé no invisível. Noutras tradições, sob os nomes de corpo imortal, corpo de glória ou de ressurreição, vamos encontrar uma concepção idêntica. Por isso, se nas tradições gregas do período homérico, como de resto no primeiro período ariano dos Vedas, não se concebia a sobrevivência só da alma, mas sim a sobrevivência total dos que tinham sido arrebatados ou tornados invisíveis pelos deuses na Ilha dos Bem-Aventurados, onde não se morre, e se pensava que conservavam a alma e o corpo unidos indissoluvelmente. Nisto, nem sempre existe uma representação materialista grosseira, como hoje em dia creem muitos historiadores da religião, mas sim frequentemente a expressão simbólica da ideia de um corpo imortal como condição de imortalidade, ideia esta que no esoterismo extremo oriental, no taoísmo operativo, teve uma expressão clássica. O Sahu egípcio, formado pelo rito graças ao qual o morto pode habitar entre os deuses solares, indica um corpo que obteve um grau de consciência, de potência e de glória que o fazem tornar-se duradouro e incorruptível. Corresponde-lhe a fórmula: a tua alma vive, o teu corpo germina sob o comando do próprio Ra, sem diminuição e sem defeito, como Ra eternamente. A conquista da imortalidade, o triunfo sobre as potências adversas de dissolução, estão precisamente em relação aqui com a integridade, com a inseparabilidade da alma do corpo, de um corpo que não decai. E é particularmente expressiva esta fórmula védica: tendo deixado todos os defeitos, volta a casa. Une-te, pleno de esplendor, com o corpo. O dogma cristão da ressurreição da carne na altura do juízo universal, de resto, é o último eco desta ideia que se encontra desde a alta pré-história. Nestes casos, a morte, portanto, não é um fim, mas sim um cumprimento. É uma morte triunfal e imortalizante. E por isso, em certas tradições helénicas, o morto era chamado herói, e o morrer era definido como gerar semideuses. Por isso, também se representava frequentemente o defunto com uma coroa, muitas vezes colocada na sua cabeça pelas deusas da vitória,
feita com o mesmo mirto que assinalava os iniciados em Eleusis. Por isso, na própria linguagem litúrgica católica, o dia da morte diz Dies Natalis. No Egito, os túmulos dos mortos osirificados chamavam-se casas de imortalidade, e o além era concebido como a terra do triunfo. Taen Macheru. O domínio do imperador de Roma era adorado. O demónio do imperador de Roma, em Roma, era adorado como divino. E mais em geral, os reis, os legisladores, os vencedores e os criadores das instituições ou tradições que se pensava que implicavam precisamente uma ação e uma conquista para além da natureza, depois da sua morte, apareciam como heróis, semideuses, deuses ou avatares dos deuses. É em ideias deste género que se deve também procurar a base sagrada da autoridade que os anciãos possuíam em muitas civilizações antigas. Neles, mais próximos da morte, já era reconhecida a manifestação da força divina que com a morte alcançaria a sua libertação total. No que respeita ao destino da alma, no além-túmulo, existem ainda duas vias opostas. Uma é o caminho dos deuses, também chamado Via Solar, ou de Zeus, que conduz à permanência luminosa dos imortais, nas suas várias figurações como picos, céus ou ilhas, desde o Valhall e a Asgard nórdicos até à Casa do Sol, azteco-peruana, reservada igualmente aos reis, aos heróis e aos nobres. A outra é dos que realmente não sobrevivem, que se voltam a dissolver pouco a pouco nas estirpes de origem, nos tótems, que são os únicos a não morrer. É a vida do Hades, dos infernos, do Niflheim, das divindades ctónicas. Este ensinamento encontra-se exatamente igual na tradição hindu, em que as expressões Devayana e Pitriyana querem precisamente dizer a via dos deuses e via dos antepassados, no sentido de manes. E diz: estas duas vias, uma luminosa e escura a outra, são consideradas eternas no universo. Seguindo por uma, o homem parte e nunca mais volta. Pela outra, torna de novo. A primeira, associada analogicamente ao fogo, à luz, ao dia, aos 6 meses da ascensão solar no ano, para além da porta do sol e da região dos raios, conduz a Brahman, ou seja, ao estado incondicionado. A outra, que está relacionada com o fumo, com a noite, com os 6 meses da descida solar, conduz à lua, símbolo do princípio das mudanças e do devir, que se manifesta aqui como o do ciclo dos seres finitos, repopulantes, imortais, como outras tantas reencarnações caducas das forças ancestrais. É interessante o simbolismo segundo o qual os que percorrem a via lunar se tornam o alimento dos manes, e por estes são depois novamente sacrificados no semen de novos nascimentos mortais. Outro símbolo muito expressivo, na tradição grega, é o de que os que não nasceram iniciados, ou seja, a maioria, no Hades são condenados ao trabalho das Danaides, isto é, a levar água em ânforas furadas para túneis sem fundo, sem nunca poderem enchê-los. É uma imagem da insignificância da vida efêmera e, contudo, renascendo sempre em vão. Outro símbolo grego equivalente é o de Ocnos, que, na planície do Létes, desce uma corda que é imediatamente devorada por uma burra. Ocnos simboliza a obra do homem, enquanto a burra, tradicionalmente, encarna aqui também a potência demoníaca, de tal modo que no Egito aparecia associada à serpente das trevas e a Ammit, o devorador dos mortos. Portanto, encontram-se também neste campo as ideias bases já referidas ao falarmos das duas naturezas. Mas aqui poderemos penetrar mais profundamente no significado de que se revestia a existência na Antiguidade, não simplesmente de duas ordens de divindades, umas urano-solares e as outras telúrico-lunares, mas também de dois tipos essencialmente diferentes, se não mesmo opostos, de rito e de culto. Pode-se dizer que o grau de participação de uma civilização no tipo que denominamos tradicional é determinado precisamente pelo grau de predomínio nessa civilização de cultos e ritos do primeiro tipo sobre os do segundo tipo. Assim, deste ponto de vista especial,
são precisados ao mesmo tempo a natureza e a função dos ritos próprios do mundo da virilidade espiritual. Uma das características do que pretende ser hoje em dia a ciência da religião é de que assim que é levada pelo acaso a descobrir uma chave certa para uma determinada porta, pensa que ela há de servir para todas as outras portas. Assim, depois de terem chegado ao conhecimento dos tótems, alguns puseram-se a ver tótems por toda a parte. Passou a aplicar-se a interpretação totémica com a maior desenvoltura, até mesmo às formas das grandes tradições, pensando-se que se poderá descobrir o melhor princípio explicativo para elas com o estudo das populações selvagens. E como se ainda não bastasse, finalmente chegou a formular-se uma teoria sexual dos tótems. Não vamos dizer que dos tótems daquelas populações à realeza tradicional tenha havido uma evolução no sentido temporal. No sentido ideal, porém, é possível falar de evolução a este respeito. Uma tradição real, ou mesmo apenas aristocrática, surge onde não há o domínio dos tótems, mas sim o domínio sobre os tótems. Onde o vínculo se inverte e as forças profundas da estirpe são assumidas e orientadas suprabiologicamente por um princípio sobrenatural e, por isso, para uma saída de vitória e de imortalização olímpica. Estabelecer promiscuidades ambíguas que entregam ainda mais os indivíduos ao poder de que dependem como seres naturais, fazendo cair cada vez mais fundo o centro da sua essência no coletivo e no pré-pessoal, aplacar ou propiciar certas influências inferiores, permitindo-lhes a encarnação, a que aspiram, na alma e no mundo dos homens, é esta a essência de um culto inferior, totémico, encantatório, que na realidade afinal não passa de um prolongamento do modo de ser dos que não têm de maneira nenhuma nem culto, nem rito. Ou então é a característica da degeneração extrema dos mais elevadas formas tradicionais. Arrancar os seres ao domínio dos tótems, fortificá-los, encaminhá-los para a realização de uma forma espiritual e de um limite, levá-los invisivelmente para a linha das influências capazes de propiciar um destino de imortalidade heroica e libertada, era este, pelo contrário, o objetivo do culto aristocrático. Permanecendo firmes neste culto, o destino do Hades era suspenso e a via da mãe ficava barrada. Em contrapartida, escurando-se os ritos divinos, este destino era reconfirmado e a força da natureza inferior, a força ambígua e demoníaca do tótem, tornava-se omnipotente. Deste modo, surge todo o significado do ensinamento oriental já recordado. De quem descura os ritos, não escapa ao inferno, mesmo quando nesta palavra não se entender um modo de ser em vida, mas sim um destino além. No seu sentido mais profundo, o dever de manter, alimentar e desenvolver ininterruptamente o místico fogo, corpo do Deus das famílias, das cidades e dos impérios, e segundo uma expressão védica particularmente significativa a este respeito, guardião da imortalidade, ocultava a promessa ritual de manter, alimentar e desenvolver ininterruptamente o princípio de um destino superior e o contacto com o supramundo criados pelo antepassado. Assim, encarado desta maneira, o referido fogo apresenta-se na mais íntima relação com aquele mesmo que, segundo a concepção hindu, em parte também segundo a grega e em geral segundo o ritual olímpico-ariano da cremação, explodindo na pira funerária, era o símbolo da força que consome os últimos restos da natureza terrestre do morto, até se realizar, para além desta, a forma fulgurante de um imortal.